Olá, queridos, a paz do Senhor, sou o pastor Adalto Araújo e este é o canal Aprofundando nas Escrituras, um canal totalmente bíblico e teológico, um canal que tem trazido novidade na literatura cristã. Você que já é inscrito aqui no nosso canal, muito obrigado. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Nós vamos começar aqui uma série de reflexões sobre os Salmos. E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 1. O Salmo 1, que é um salmo muito conhecido de todos, que nos mostra aqui a diferença entre o justo e o ímpio. Olhando para a Escritura, nós vamos perceber que só tem duas pessoas no mundo, ou só existe duas pessoas, o justo e o ímpio. Nós encontramos isso em Malaquias capítulo 3, verso 18, onde diz: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, nesse salmo, nós vemos aqui dois homens, dois caminhos e dois destinos. E a Bíblia descreve aqui esses dois homens, dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Observe aqui que o homem bem-aventurado, ele não anda. Aqui nós temos o verbo andar. E segundo, não se detém. Aqui nós temos o verbo deter. E nós temos aqui não se assenta. Nós temos um verbo assentar. Observe que está aparecendo aqui um ato contínuo. Aquele que anda no conselho dos ímpios, daqui a pouco ele está se detendo no caminho dos pecadores, e daqui a pouco ele está assentado à roda dos escarnecedores. Então, é importante isso aqui. Nós vemos isso acontecendo com Ló. No livro do Gênesis, no capítulo de número 13, no versículo 11, nós encontramos Ló que está andando segundo o conselho dos ímpios. No versículo 11, então, diz assim: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Olha aqui, Ló andando no conselho dos ímpios. Ele escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Então ele está andando no caminho, ou no conselho dos ímpios. Segundo, nós encontramos Ló se detendo no caminho dos pecadores. No versículo 12 e 13 do capítulo 13 de Gênesis, o texto diz: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Observe aí que Ló está se detendo no caminho dos pecadores. E no capítulo 19 de Gênesis, versículo 1, nós encontramos Ló assentando-se na roda dos escarnecedores. Capítulo 19 de Gênesis, o texto diz: ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Então Ló se encontra agora assentado na roda dos escarnecedores. Então, o conselho do salmista aqui é que o homem bem-aventurado, ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí o salmista diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele está sempre meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Verso 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz
será bem sucedido. Ou seja, ele tem sucesso em tudo aquilo que ele faz, porque ele é semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Né? Então é muito interessante isso aqui. O homem bem-aventurado, ele é abençoado. Agora, quando ele vai descrever aqui o homem ímpio, né, ele diz assim: os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Né? Como a palha que o vento dispersa. Assim como as máquinas, hoje é máquina, elas separam o grão da palha. O grão é colocado no celeiro, mas a palha é lançada ao ar e levada ao vento. Observe que o justo é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiro de água, mas o ímpio, ele é comparado à palha, que é dispersa. O versículo 5, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós encontramos, meus queridos, esses dois homens lá em Jeremias, no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 17, Jeremias capítulo 17, versículo 5. O texto diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha o homem ímpio. Agora o homem justo: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Então aqui estão os dois homens, o justo e o ímpio. Nós encontramos esses dois homens em Mateus capítulo 7, verso 24. O homem que construiu a casa na areia e o homem que construiu a casa sobre a rocha, o justo e o ímpio. Aquele que construiu a casa sobre a areia, vieram a chuva, vieram os ventos e as enxurradas, bateu contra aquela casa e aquela casa caiu e grande foi a sua ruína. O ímpio, o justo, que construiu a casa sobre a rocha, veio a chuva, veio os ventos e as enxurradas bateram contra aquela casa. Mas aquela casa não caiu, porque aquela casa estava firmada sobre a rocha. Observe que os dois homens constroem uma casa. A diferença está no tipo de localidade onde a casa foi construída. O fundamento, a diferença está no fundamento. Está no fundamento. Mas os dois construíram uma casa. Observe que as mesmas intempéries que veio sobre a casa do justo, veio também sobre a casa do ímpio. A chuva no telhado, o vento na parede e as enxurradas nos alicerces. Bateram contra as duas casas, mas o diferencial estava onde a casa estava fundamentada. Então vemos aí também a diferença entre o justo e o ímpio aqui. Então é muito importante nós fazermos essa observação. Observe que o Salmo, o capítulo 1 do Salmo, há uma diferença entre o justo e o ímpio. O justo felicidade, ele tem felicidade e muitas vezes ele é feliz. Os ímpios não são assim. Observe que o justo há uma pureza intransigente. O ímpio, ele é levado pelo vento. O justo, ele tem um guia, e o guia do justo é a palavra de Deus. O ímpio, ele é sem guia. O justo, ele é como uma árvore, e o ímpio é como palha. O justo fica de pé diante de Deus. O ímpio, eles são incapazes de ficar de pé. O justo, objeto especial do cuidado de Deus. O ímpio, sem direito de estar na congregação do justo. O ímpio, ou o justo, ele tem um destino seguro e próspero. O ímpio, eles perecem.
É isso que o texto está nos dizendo aqui. Aí eu repito o que está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, um salmo muito interessante. Essa reflexão que eu deixo aqui no Salmo 1. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa aí o teu like. Um abraço, a paz do Senhor.